não é? E cada um tem a sua percepção das razões dessa crise ambiental. E eu tenho as minhas. Eu vou dar, nesse espaço curto, eu vou dar a minha opinião. A primeira causa dessa crise ambiental são 7 bilhões de habitantes do planeta com uma colocação demográfica desequilibrada, distribuição de renda desequilibrada, educação desequilibrada, mil coisas, e 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo demandam por recursos naturais. Não tem jeito. E são 7 bilhões de pessoas e a respectiva atividade gerando resíduo. Então, esse, no meu ponto de vista, é a origem, é a base da crise ambiental mundial. Agora, isso se ramifica, isso tem outras consequências. Se nós pudéssemos selecionar as questões ambientais mais graves, nós vamos nos ater no Brasil, nós poderíamos enumerar algumas. Então, assim, qual seria o maior problema ambiental do Brasil? No meu ponto de vista, há uma dúvida qual seria o grande problema ambiental. Eu vou citar os dois primeiros, sem preferência de ordem. Um seria o problema da falta de saneamento básico, com as consequências que isso gera. A outra opção seria a falta de comprometimento do poder público para a solução das questões ambientais, questões sociais ou questões econômicas do país. Porque essa falta de comprometimento gera, do poder público em geral, gera legislação inadequada, órgãos ambientais sem estrutura, regulação infralegal inadequada, baixo índice de fiscalização, baixo índice de educação ambiental. Então, o que eu vejo hoje é que a questão de a plataforma ambiental ela é usada, mas não exercida, não há um compromisso ambiental efetivo. Né? Se nós formos descendo essa escala, aí já ouvindo a opinião de técnicos, de especialistas da área de engenharia ambiental, tudo, uns entendem que o maior problema ambiental do Brasil seria a questão da agricultura, pela vastidão de terras que ela usa, comprometimento de solo, comprometimento de recursos hídricos, matas ciliares, uso intensivíssimo de água, 70% de toda a água captada vai para a agricultura. Né? Saiu no Wall Street Journal esses dias, que nos Estados Unidos também a proporção é a mesma. A agricultura é quem tem maior uso intensivo de água. Aí tem a mineração. Podemos relacionar também a questão dos assentamentos rurais desordenados, assentamentos urbanos desordenados. Lá em Minas Gerais tem uma cidade que chama Neves, onde tem lá a penitenciária. Lá é o seguinte, é uma cisterna, uma fossa, e não sabe por que as crianças adoecem, vivem doentes, porque não teve planejamento. Né? Então, aí, eu já falei que a questão mineral, sob o ponto de vista estritamente de direito minerário, o problema é de política mineral. Aí eu pergunto, qual é efetivamente a política ambiental do país? E as duas se interagindo? Eu não conheço, não é? Então agora eu quero falar um pouco
do mar regulatório, eu separei aqui para nós, primeiro o seguinte, ele é insuficiente, eu não sei se a gente poderia chamar pomposamente esse texto de mar regulatório. Ele foi feito às pressas, parece que ele ficou lá cozinhando muito tempo e depois houve uma pressão muito grande do setor produtivo, da mídia, todo mundo cobrando, aí eles soltaram aquilo. No meu ponto de vista, ele deveria ter sido mais bem feito, mais completo, para poder realmente oferecer uma ferramenta legislativa adequada. Mas, de qualquer maneira, para não fugir do tema, eu separei aqui alguns aspectos que se encontram nesse mar regulatório, com toda a pobreza dele. Primeiro, que ele repete muito o que já existe. Obrigação de recuperar a área, isso já existe. Obrigação de apresentar plano de fechamento de mina, isso já existe. Não é? Mas tem um detalhe interessantíssimo que eu achei, eu fui pensando aqui, que é o seguinte: no contrato de concessão, porque o sistema atual é um sistema em que a concessão de lavra ela é otorgada através de uma portaria. E a proposta nova seria através de contrato de concessão. E aqui uma das cláusulas, não do projeto original, mas do substitutivo, diz o seguinte, que entre as obrigações do minerador, ele teria que cumprir a legislação ambiental. Aí, eu imagino o seguinte, quais as consequências disso? Primeiro que a obrigação de cumprir a legislação ambiental, se a lei está em vigor, tem que ser cumprida. Esse é o primeiro detalhe. Mas o que me chamou a atenção é sobre os possíveis reflexos de uma cláusula dessa no contrato de concessão. Olha onde que eu estou querendo chegar. Você imagina, por exemplo, se eu faço um contrato de concessão em que tem essa cláusula. Então, se eu descumprir essa cláusula de qualidade, de obediência à legislação ambiental, eu estou infringindo uma cláusula do contrato de concessão que poderia ser revogado? Não é? Aí vem outra questão: seria qualquer descumprimento da legislação ambiental que ensejaria o cancelamento da minha concessão? Não é? O detalhe é o seguinte: esse tipo de estipulação está nos contratos de concessão, mas não está nas autorizações, que são por termo de adesão. Então, como ficaria isso? Então, seja, alguém lá, e eu tive a oportunidade de ver como que essas leis são feitas. Eu vi o esforço para melhorar o texto original, o que não é grande coisa, porque ele é muito ruim, mas é o seguinte: foram 392 emendas. 392 emendas. Então, você conciliar isso tudo dentro de um texto, acaba ele ficando um pouco desconto, porque tem que atender uma emenda do partido tal, tem que atender a emenda de não sei quem. Então, quando você vê o conjunto, ele não ficou uniforme. Né? Mas essa disposição especialmente eu achei interessante. Eu marquei outras que pela, digamos, redundância, eu vou passar rapidamente. Por exemplo, eu falando agora do projeto original, o aproveitamento dos recursos minerais é atividade pública. Isso nós já temos no Decreto-Lei 3365/41, tem na Conama 369, e em relação a esse ponto, nós vamos discutir se a mineração é de utilidade pública ou não, se está no Decreto-Lei, não é? Agora, em relação a essa questão da preservação da biodiversidade, ainda linkando aqui com a utilidade pública, a mineração tem uma característica muito interessante, que chama a rigidez vocacional. Então, a natureza caprichosamente coloca a jazida onde que deve, a gente não escolhe. Então, conciliar essa localização da jazida e com os elementos normativos de proteção ambiental é realmente um desafio muito grande.
não é? Então, falo, o aproveitamento dos minerais de utilidade pública e de interesse nacional, e ocorrerá conforme as seguintes diretrizes. Aí vem, compromisso com o desenvolvimento sustentável, não é? Compromisso com o desenvolvimento. Aí vem a questão seguinte: se nós falamos que o próprio poder público não tem uma preocupação com a sustentabilidade, então o que ele vai exigir do outro, se ele mesmo não tem esse compromisso com a sustentabilidade? Seria mais ou menos de nós pegarmos o areeiro que está lá tirando areia lá no córrego e falar com ele que ele tem que conservar o rio, e ele vendo o esgoto sendo lançado no rio, mas peraí, mas eu tenho que preservar o rio, mas por que o município pode jogar o esgoto, pode matar o rio com o esgoto? Não entende esse tipo de coisa, né? Parece que há uma norma que vale só para uma parte. Aí vem obrigação de recuperação ambiental, indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário. Isso é muito interessante também, porque é uma discussão antiga da prestação de garantias do titular do direito minerário para cumprimento das obrigações ambientais. Eu acho bem interessante, bem razoável. Aqui também já tem uma norma estabelecendo possibilidade de garantias para o cumprimento do próprio contrato, pela cumprimento das próprias obrigações minerais também, não só ambientais. Aqui mais para frente fala que se a concessão for extinta, ele tem que recuperar, isso é o mínimo, não é? A questão de recuperação é uma parte toda mínima do descomissionamento. Aqui fala de plano de descomissionamento das instalações, também bem interessante. Agora, olha interessante, agora nós estamos falando substitutivo. Olha o artigo 5º. O governo federal criará programas específicos destinados à recuperação do meio ambiente degradado pela atividade de mineração. Nós estamos falando aqui que quem tem que recuperar é quem fez, né? Financiados por fundo próprio, não sei bem o que é isso, quando o passivo ambiental seja decorrência de ação ou omissão reconhecidamente de responsabilidade do poder público. Eu quero ver aplicar um negócio desse. Tem, ou seja, é uma norma conceitual, mas quando você vai, ela vai ficar sem aplicação, não é? E tem outras aqui, N questões. Agora, o único ponto que eu diria que se aproveita dessa parte ambiental toda são essa possibilidade de se instituir garantias para o cumprimento das obrigações minerárias e instituir garantias para o cumprimento das obrigações ambientais. Por quê? As outras obrigações de recuperação, etc., são importantes, mas elas já existem na norma, nas normas ambientais de maneira geral. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: conciliar esses interesses todos, conciliar a questão da pressão de urbanização, a demanda por bens de consumo, a expansão urbana, lá em Minas Gerais, nós temos uma questão gravíssima, que são os loteamentos ao redor de Belo Horizonte, sabe? É uma pressão tremenda daquilo, é uma briga constante, e cada dia é um condomínio novo que aparece. Não é simples. E a mineração, em função dessa característica de rigidez locacional e uma outra, a mineração necessariamente vai intervir nos recursos naturais. Então, essa questão de falar que a mineração, imagina uma mineração que não intervenha, isso não existe. Então, nós vamos ter que criar uma regulação adequada, e no meu ponto de vista, tudo parte, primeiro,
de uma normatização bem feita, porque esse é o ponto de partida. Porque se a normatização não é adequada, você já não tem um parâmetro para você seguir. E o segundo é o licenciamento ambiental, mas não nos moldes que ele é feito hoje. Em licenciamento ambiental, numa acepção adequada da palavra, que tenham estudos ambientais adequados, idôneos, com técnicos dos órgãos ambientais preparados para discutir estudos ambientais de qualidade nesse nível. Porque é a ferramenta. Não é? E o seguinte, se o estudo ambiental, depois de analisadas medidas, analisado o contexto do empreendimento, qualquer que seja ele, analisadas as medidas mitigadoras, as compensações ambientais, eventuais ganhos ambientais que possam ocorrer, ainda assim entender que aquele empreendimento, dentro de uma discussão tecnicamente elevada, aquele empreendimento, não obstante isso tudo, não é ambientalmente sustentável, naturalmente ele não pode ser licenciado. Não é? Isso é a ordem natural das coisas. Tanto assim que dentre os atributos da mina, a questão de sustentabilidade ambiental já foi incorporada há muito tempo pela doutrina. Né? Então, qual que é o conceito hoje de mina? Que não está no Código 67, naturalmente, porque naquela época ninguém pensava nisso. Mina é o recurso mineral com viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental. Porque se você não tiver esses três atributos reunidos concomitantemente, você não tem uma mina. Não é? E para concluir, que já me deram a placa ali, o desafio é enorme. Porque nós vivemos em uma sociedade que demanda muitos recursos naturais. Muitos recursos naturais. Quantas minas diferentes nós precisamos para fazer uma lâmpada incandescente? Vamos ver aqui, usando o Claudius Clear como fonte. Uma lâmpada. Então nós precisamos de uma mina de quartzo, uma mina de feldspato, porque quartzo e feldspato são substâncias diferentes, uma mina de scheelita, que é o tungstênio, para fazer o filamento, uma mina de ferro, porque a mina de tungstênio não dá em mina de ferro, são duas minas diferentes. Uma mina de níquel, uma mina de bauxita, por alumínio, uma mina de minério de cobre e uma mina de minério de zinco. Então nós estamos falando aqui que nós estamos precisando de 8 minas diferentes para fazer uma lâmpada. Isso é correto, gente? 8 minas? Não está correto. Sabe por quê? Porque nós precisamos de mais 20 minas para fazer a fábrica da lâmpada. Então, na verdade, para você fazer uma lâmpada, você precisa do minério para fazer a lâmpada e precisa do minério para fazer a fábrica, porque senão você não constrói a lâmpada. Então, nós estamos falando que para fazer uma lâmpada incandescente, você precisa de mais de 20 minas diferentes. Né? Então, a questão é o seguinte, para encerrar, nós teremos capacidade de conciliar a preservação ambiental, educação ambiental e satisfazer as necessidades humanas? Esse é que é o desafio, não é? Se nós tivermos essa inteligência, essa capacidade, nós poderíamos aí vislumbrar séculos adiante de progresso e de convivência. Se nós não tivermos essa capacidade, a natureza vai responder. Né? Por quê? Volto à minha origem. Essa demanda de necessidades da população, de 7 bilhões de pessoas, gerando resíduos de 7 bilhões de pessoas, é realmente o nosso grande desafio. Obrigado.